O trânsito é um problema antigo nas principais capitais brasileiras, inclusive Manaus. Segundo uma pesquisa do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, o Brasil dobrou a frota nos últimos 10 anos e atingiu a marca dos 64 milhões e 800 mil veículos. Resultado, trânsito parado e congestionamentos. Na concessionária, Júlio fecha negócio. Tão sonhado carro 0 quilômetro. Menos de um ano eu já estou trocando o meu de novo. Ficar sem carro em Manaus não dá. Sem condições, não dá. Quem depende do transporte coletivo também não vê a hora de comprar um carro zerinho. É meu sonho ter um carro, né? Só que mesmo assim, tendo um carro, ainda sei que vou cair no mesmo problema do congestionamento. É complicado. Complicado. A demanda só aumenta. Em Manaus, pelo menos 5 mil carros são emplacados por mês, segundo a Cefaz. Hoje, quase 540 mil estão em circulação. Até a Copa do Mundo de 2014, a quantidade de veículos nas ruas da capital deve triplicar. A expectativa é de pelo menos 700 mil carros, segundo o Detran. A dúvida de muita gente é: será que Manaus tem ou terá capacidade para suportar essa frota de veículos? Segundo especialistas, Manaus não tem capacidade para esse aumento. A falta de um sistema de transporte coletivo que realmente atenda a demanda da população, viadutos e avenidas que resolvam o problema dos congestionamentos em Manaus ainda são entraves difíceis de solucionar. E hoje o caos, para ser resolvido, nós precisamos de um estudo muito complexo que vai levar muitos meses, talvez uns 2 anos, para se chegar então a soluções para Manaus do futuro. Temos que pensar futuro. Segundo o diretor-presidente do Manaus Trans, o sistema de rodízio de carros, como é em São Paulo, chegou a ser discutido, mas foi descartado. Por quê? Quem tinha um veículo que queria se deslocar, comprava um veículo com outra placa. Então aumentou o problema. Qual é a fórmula? Melhorar o transporte público para que as classes C, D e E possam acessar o transporte público de qualidade e também trabalhar com ferramentas para que a gente possa melhorar a fluidez. Ainda de acordo com o Manaus Trans, a ideia é intensificar a ação dos agentes e conscientizar motoristas para a educação no trânsito. E se saírem do papel, projetos como o Monotrilho e o BRT prometem amenizar o problema do trânsito. O tempo de deslocamento das pessoas vai diminuir. Por quê? Porque você vai passar a ter uma priorização do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo, mesmo em sendo o BRT ou o monotrilho, vai ter um deslocamento livre, prioritário. Parintins está em alerta. O nível do rio Amazonas continua a subir rápido e muitos moradores estão sob risco dos efeitos da cheia. Até a orla da cidade está ameaçada. Do fim do ano passado até agora, já choveu mais do que o esperado para todo o mês de janeiro em Parintins. O rio Amazonas está 2 metros acima do nível normal na comparação com o mesmo período do ano passado. Tanta chuva tem trazido risco aos moradores que estão próximos ao rio. Seu Adalberto nasceu e foi criado nesta casa. O quintal, que um dia foi bem maior, quase já não existe. Se aproximando da nossa casa já. Por exemplo, aqui uns 4 metros já foi embora. Fica com medo, às vezes a gente dorme principalmente quando dá o temporal, né? Que fica perigoso aqui, que o vento vem tudo de lá. Na casa de seu Raimundo e Dona Maria, a situação não é diferente. O fenômeno terras caídas engoliu o quintal dos moradores. Mais de 20 metros já caiu, né? Já deslizou e sempre a gente tem aquela preocupação quando chove, né? A criança estava brincando aqui no quintal. E quando a gente escutou o grito, a menina já estava lá embaixo, né? Então, aí isso aqui é um risco. A orla da cidade é um dos pontos mais afetados. Alguns moradores já tiveram de abandonar as casas devido a uma cratera que se abriu depois de um deslizamento de terra. Por aqui, passava uma rua larga e movimentada. Quase tudo foi parar no fundo do rio, que não para de avançar. Os efeitos de terras caídas não são problemas apenas para quem está em terra firme. Isso porque parte do que desaba cai diretamente no rio. O resultado são toras de madeira à deriva, como esta aqui, que a qualquer momento pode transformar a simples viagem em uma tragédia. Em uma lancha da Defesa Civil de Parintins, percorremos alguns quilômetros do rio Amazonas. Em muitos trechos, a velocidade da pequena embarcação teve de ser reduzida por causa dos troncos à deriva. Chegamos a bater em um deles. Isso aqui, provavelmente, essa tora
ela devia estar amarrada, né? O que aconteceu? Geralmente eles amarram e puxam a corda para cima do barranco. O barranco quebra e, consequentemente, a tora foge. Mais adiante encontramos os primos Valber e Judson. Em uma rabeta sem coletes salva-vidas, eles contam que conhecem os riscos. Muito medo que a gente vem, mais de noite. De dia até que não, a gente sabe, né? Enxergando bem, mas de noite não, a gente tem muito medo mesmo. Para evitar que o rio Amazonas continue sendo armadilha para os parintinenses, a Prefeitura iniciou uma série de obras. A orla é o primeiro ponto beneficiado. Por se encontrar perto do matadouro municipal e, consequentemente, prejudicaria o abastecimento da cidade em relação à carne, está sendo revitalizada pelo governo municipal. Um projeto maior, a construção de um cais de arrimo em toda a extensão comprometida de Parintins, é promessa antiga para os moradores. Seria a solução para evitar que quintais e casas de pessoas como seu Raimundo e Dona Maria continuassem sendo engolidos pelo rio Amazonas. A Prefeitura explica que a obra não saiu do papel por causa de problemas judiciais. Com isso, seu Raimundo, Dona Maria e centenas de outros moradores de Parintins vão continuar contando com a sorte. Te entrega na mão de Deus, porque o que acontece com essa chuva toda e com a água que vem, o banzeiro que dá, o risco que tem é de deslizar. De deslizamento, né? Centenas de operários que trabalham na construção da Arena da Amazônia em Manaus denunciaram ao Ministério Público do Trabalho que vem sofrendo assédio moral de funcionários com cargo de chefia na construtora responsável pela obra. Hoje, cerca de 1.000 homens trabalham na construção da Arena. Pelo menos 500 deles teriam sofrido assédio moral no canteiro de obras do estádio, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Nós recebemos uma denúncia na semana passada aqui no Ministério Público do Trabalho de alguns trabalhadores que se sentiram vítimas, né, de constrangimento, de humilhações, né, inclusive de forma contínua, o que caracterizaria inclusive um assédio moral. A recomendação do Ministério Público é para que a empresa Andrade Gutierrez, responsável pela obra, fiscalize a prática do assédio por funcionários com cargos de chefia e promova boas práticas de relacionamento entre os trabalhadores. E a partir dessa denúncia nós fizemos de imediato para que outras pessoas, ali naquele ambiente de trabalho da Andrade Gutierrez, que outros trabalhadores não viessem a sofrer esses mesmos constrangimentos. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da construtora Andrade Gutierrez. A empresa negou as acusações e afirmou que não recebeu nenhum tipo de notificação envolvendo assédio moral por parte do Ministério Público do Trabalho. O procurador afirmou que vai intensificar a fiscalização na construtora. Nós vamos trabalhar também com a fiscalização, até porque isso é um dos pontos do procedimento que envolve aí o assédio moral, a discriminação, mas nós também temos denúncias relacionadas ao meio ambiente de trabalho, de algumas irregularidades que podem estar também colocando em risco a saúde e a segurança dos trabalhadores naquele canteiro de obra. A seguir, mosquiteiros impregnados com inseticidas são distribuídos a famílias em Manaus. E mais, jovem amazonense é destaque no golfe e parte para competir fora do estado. É daqui a pouco no Band Cidade.